ou não. Wellington, na medida em que o senhor atesta nesse estudo que o próprio parlamento não valoriza o trabalho das comissões parlamentares de inquérito, quiçá a sociedade, eu digo isso porque quando uma comissão parlamentar de inquérito é instalada, no caso aqui desse escândalo do Distrito Federal, há uma expectativa em torno da CPI do Mensalão, que deve ser instalada na volta das férias dos parlamentares na Câmara Legislativa. A sociedade já torce o nariz. E CPI, isso é muito marketing, é um jogo político, os deputados só querem aparecer para as TVs que ficam transmitindo, para as rádios. Ou seja, na medida em que o próprio parlamento não as valoriza, a tendência é que a sociedade também passe a não dar muita bola para esse importante instrumento, né? Olha só que dado importante a minha pesquisa traz, Estevão. Apesar do parlamento ele sofrer uma baixa aprovação perante a população, eu encontrei alguns dados aqui. Por exemplo, foi feita uma pesquisa na época do governo do Fernando Henrique Cardoso. Sim. E 84% da população aprovava a instalação de uma CPI para investigar corrupção no governo do Fernando Henrique Cardoso. Eu encontrei também outros dados nesse sentido. Qual é a explicação disso? A explicação é que a CPI, ela dá uma publicidade às investigações, ao contrário de uma investigação na polícia, por exemplo, na corregedoria. Ou seja, perante a sociedade, os dados levantados da minha pesquisa mostram que a população, ela aprecia e ela aprova a instalação de uma CPI para investigar, porque dá publicidade a todos os atos. O problema é o pós-CPI. O que acontece com esse tanto de investigação, esse tanto de depoimento, o que acontece depois? Não tem uma continuidade. Eu, no meu trabalho, eu faço 3 recomendações, Estevão, para melhorar o trabalho do Instituto, né? Para que eles cheguem a resultados concretos mesmo. O primeiro, Estevão, a reforma do regimento interno para dar uma formatação única aos relatórios finais. Porque os relatórios finais, eles seguem a vaidade do relator. Ou seja, não tem uma fórmula que deveria existir qualquer texto técnico. Entendi. Tá certo? É uma verdadeira bagunça. Os relatórios. Complica até para os jornalistas depois passarem as informações para a sociedade, né? Porque você não acha, teve uma comissão parlamentar de inquérito que o relator propôs o seguinte, que fulano fosse investigado pela Polícia Federal. Ora, a comissão parlamentar de inquérito, ela existe para investigar. Então ela deveria indiciar ou não indiciar essas pessoas, correto? Então, existe uma confusão muito grande no relatório final. Sei. Segundo caminho. A segunda que eu proponho é o seguinte, se você for hoje lá na Câmara dos Deputados e procurar lá assim, eu quero saber qual foi, como que está o andamento das propostas da comissão parlamentar de inquérito que investigou as fraudes do INSS. Tá. Você vai andar a Câmara toda e você não vai conseguir essa informação. O que eu proponho? Eu proponho que seja reformado o regimento interno e a Comissão de Constituição e Justiça fica responsável para acompanhar e fiscalizar o atendimento das medidas propostas pelo relatório final até a última instância. Ou seja, se algum jornalista, algum estudante, algum cidadão chegar na Comissão de Constituição e Justiça e perguntar assim, olha, eu quero saber como estão os resultados práticos da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o CBF e a Nike, por exemplo. Vai sair um extrato lá e o servidor vai te dar, olha, está aqui, foram abertos tantos processos, as propostas estão nessa forma, ok? Eu estou colocando todas essas informações em um órgão só. Ou seja, e vai ao encontro até da transparência mesmo. Né? Exatamente. E a terceira solução que o senhor propõe, a terceira proposta? A terceira proposta do meu trabalho é que todas as proposições oriundas
de comissões parlamentares de inquérito, elas possam vir na forma de proposições urgentes. Ou seja, elas terão 5 sessões para tramitar. Aprova ou não aprova, porque isso dá uma resposta para a sociedade. Ou seja, investigou-se, nós estamos propondo uma mudança legal, uma mudança administrativa. Ela entra na forma de urgentes e ela tem 5 sessões para serem apreciada. Porque senão se perde no tempo, né? Pronto. Aí não cai no esquecimento. E aí o Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é um instituto importante, não cai nesse jargão popular que acaba em pizza. Acaba em pizza porque os resultados não são efetivados. Exatamente. Se acaba em pizza é porque justamente a sociedade não tem um retorno. Não sabe, a CPI, as TVs, as rádios se mobilizam e ficam meses cobrindo. De repente apresenta-se o relatório, tudo bem, ninguém sabe o que aconteceu, quais as providências futuras, se tudo que foi investigado rendeu algo concreto que vai se revertir em benefício à própria sociedade. O Wellington vai fazer uma mágica agora, eu tenho mais 2 minutinhos e para sintetizar, então o resumo da ópera. O Instituto CPI, ele tem um poder limitado ou muitas vezes a falta de vontade política acaba minando esta comissão parlamentar de inquérito? Eu diria que a falta de vontade política mina e coloca a perigo este importante instrumento de fiscalização. Ok. O Wellington Moisés de Oliveira terminou há pouco a pesquisa dele de mestrado na Unieuro, né? Ele é mestre em ciência política, advogado e se debruçou sobre as comissões parlamentares de inquérito em 2 legislaturas na Câmara dos Deputados, a 51ª e a 52ª. Ele, na verdade, fez uma análise criteriosa dos relatórios finais apresentados por 29 comissões parlamentares de inquérito que funcionaram nessas 2 legislaturas e a hipótese proposta foi: as comissões parlamentares de inquérito não são um instrumento eficiente de fiscalização do Estado. Wellington, prazer recebê-lo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Esteve. Eu posso deixar um e-mail meu? Claro. Para quem tiver interesse, eu mando a pesquisa que para estudar também, claro, para divulgar, que é para as pessoas saberem da real situação do Instituto. O meu e-mail é wellingtonadv@gmail.com. Wellington ADV. AD de dado V. É isso, ADV de advogado, @gmail.com. Ok, obrigado, Wellington, parabéns. Muito obrigado, até mais.